os cumprimento com a paz do Senhor. Estão animados, né? Graças a Deus. Estão felizes com Jesus, irmãos? Amém. Eu quero dizer que eu também estou feliz com Jesus, de poder voltar a essa casa para dividir um culto com os irmãos, se a gente pode dizer assim. Eu quero desde já agradecer ao meu pastor Jorge Branco, e ao pastor Josué. Em agradecendo-os, agradeço todos os demais obreiros dessa igreja. Os irmãos já podem analisar, pensar como que deve estar minha perna aqui, as minhas pernas, né? Pregando aqui na frente desses pastores da igreja sede, pastores com mensagens para todo gosto, né? E a gente desfruta de muito deles aqui também. Mas eu só quero dizer aos irmãos uma coisa: por mais que eu me considere o menor aqui ainda, por mais que eu seja o menor, o mesmo Deus que usa esses lindos e abençoados pastores, me usa também. Então você vai sair daqui nessa noite também abençoado pela palavra do Senhor Jesus. Eu deixei por último, quero agradecer aqui essa igreja que faz a diferença. Eu vou falar uma coisa para vocês, meu coração está radiante aqui, porque eu estou do tipo assim, que eu convido e vejo que vai dar, e só está dando certo, graças a Deus. Que Deus abençoe essa igreja. Pastor Jorge, é a igreja mais abençoada do campo, tá bom? Deus os abençoe grandemente. E povo animado, irmão. Fui para o lugar certinho. Abra sua Bíblia, livro de 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Quero dizer da satisfação, porque essa igreja aqui é minha igreja, né? Sempre vejo meus irmãos, e aqui eu falo na frente da minha mãe e na frente da minha sogra. Então tem que falar bem, né, irmãos? Vão orando por mim, para Deus abençoar. Acharam? Amém? Eu vou ler e depois vocês vão repetir da forma como está na sua versão. Deixa eu ler primeiro. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Agora vocês, 1, 2, 3. Amém. Irmãos, é interessante quando a gente começa a meditar na palavra de Deus. E enquanto meditava, enquanto analisava esta palavra, eu pude sentir algo diferente e que me tocou exatamente quando lia esse versículo. Obviamente que para a gente entender um pouco o que Pedro escreveu aqui, é necessário que a gente entenda um pouco do contexto existente em todo o livro. Pedro, quando escreve a essa igreja aqui, ele traz à luz
algo que estava sendo mexido e transtornado dentro da própria igreja. E a epístola de 2 Pedro, ela veio exatamente para confrontar as mensagens, os ensinamentos que estavam sendo ministrados naqueles dias, naquelas igrejas. E é interessante que Pedro, ele enfatiza na sua carta algumas verdades que o povo daquela época tinha esquecido. Por quê? Porque havia adentrado a igreja naqueles dias os conhecidos falsos mestres, falsos doutores. E os mesmos estavam introduzindo no meio da igreja mensagens que também contradiziam aquilo que os apóstolos, aquilo que o próprio Senhor Jesus tinha pregado. E é interessante que quando você vem lendo a carta, o versículo 18 que nós lemos aqui, ele não poderia estar em melhor lugar do que este, que é exatamente arrebanhando, é exatamente fechando tudo aquilo que vem sido escrito na carta. E na minha versão, é uma que mais aproxima do original, ela começa o versículo 18 dizendo assim: olha, antes, e ele dá uma vírgula ali, porque antes, qual é o contexto da carta, para que quando chega nesse momento, nesse tempo, o escritor vem para terminar, ele diz: olha, antes, Pedro, ele estava ali escrevendo algumas coisas que a igreja tinha esquecido. Por exemplo, sobre a liberalidade de Deus. Ela estava esquecendo sobre a questão da palavra profética. Ela estava se esmerando, ela estava se aprofundando muito mais nos ensinos dos falsos doutores do que necessariamente daquilo que os apóstolos já tinham escrito. Ela estava a tal ponto distante da verdade, que foi necessário que Pedro relembrasse em eles de verdades bíblicas. Quando Pedro fala sobre demônios, anjos caídos, que estão presos, porque desobedeceram a voz do Senhor. Pedro, antes de chegar no versículo 18, ele fala sobre castigo vindouro, castigo eterno. E Pedro não alisa a igreja, porque a palavra dele, a epístola dele, a carta que ele escreve à igreja, é exatamente para confrontar essas verdades. E aí Pedro começa agora a dizer: olha, irmãos, entendam uma coisa, por mais que vocês estejam esquecendo, o castigo vindouro vai chegar. Por mais que vocês estejam esquecendo, o dia do Senhor vai chegar. E por mais que vocês estejam esquecendo, o Senhor Jesus vai voltar. E aí, como que despercebido, Pedro escreve à igreja: irmãos, voltai à santidade. Como se ele estivesse dizendo: voltai ao primeiro amor, voltai às primeiras coisas.
Voltai ao motivo que vocês tinham quando orava pelas primeiras vezes. Voltai àquela intenção quando você tinha de adorar a Deus nas primeiras coisas. É um apelo que Pedro faz à santidade. E aí, ele pega a igreja no contrapé. Que igreja é essa que Pedro pega no contrapé? É uma igreja que vinha sendo bombardeada por falsos mestres. Uma igreja que vinha sendo bombardeada por falsos doutores. Aqueles homens que quando pegavam o microfone, a igreja ficava de boca aberta olhando para eles, dizendo: quanta sabedoria. Mas enchiam, e quando saíam, a bola furava e voltavam vazios para casa. A igreja estava sendo bombardeada, irmãos, por ensinamentos que já tinham fugido daquilo que o Senhor Jesus tinha ensinado. Ensinamentos falsos, mensagens de motivação, mensagens de elevação do eu, mensagens de elevação da autoestima. É como se os crentes saíssem do culto dizendo: agora eu vou atropelar todo mundo, agora eu vou acabar com todo mundo, porque eu precisava de uma mensagem que enchesse a minha bola. Eu sei que nós não estamos pregando desse jeito nos últimos dias. Eu sei que a mensagem ultimamente, ela não tem sido mensagem motivacional. Eu sei que as mensagens pregadas ultimamente não têm sido mensagens que valorizam muito mais o egocentrismo, muito mais o antropocentrismo, do que necessariamente do cristocentrismo ou cristocêntrico. São mensagens, e isso tem que ser falado no culto de doutrina, são mensagens que vangloriam, são mensagens que elevam, são mensagens que amassageiam, são mensagens que fazem cafuné nos nossos eus. O pregador não está preocupado mais em ensinar a palavra, mas ele está preocupado em dar tapinhas de veludo na igreja hoje. E a gente vai continuando com os nossos erros. Está sem orar, vai continuando sem orar. Está sem ler a Bíblia: pastor, eu não tenho mais tempo para ler a Bíblia. Faz o seguinte, irmão, vai levando a vida aí. E a gente acaba vivendo como o Zeca Pagodinho diz, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. A coisa vai acontecendo. São os ensinamentos que estão estragando a igreja e fazendo-a esquecer da sã doutrina. São ensinamentos que infelizmente estão infiltrando na igreja. E junto desses ensinamentos entrando mundanismo, entrando frieza, entrando simplesmente coisas que vão afastando a gente daquilo que Deus quer para as nossas vidas. E Pedro agora, ele diz o seguinte, olha, ele vem descrevendo tudo isso. Chega nos últimos versículos, antes do versículo 18, ele diz: dê uma passadinha lá pela santidade. Vê o que é santidade, que é a separação daquilo que é o erro. Santidade, irmãos, não é simplesmente você não adulterar. Santidade, irmão, não é simplesmente você não pecar. Santidade, irmão, não é simplesmente você não xingar. Mas santidade vai além disso. Por isso que Pedro diz: dê uma passadinha na santidade. Santidade é quando você dobra os teus joelhos para adorar o Deus que você serve. Santidade é quando você se curva na presença de Deus, dizendo: só a ti toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Santidade não é simplesmente você falar: graças a Deus eu não adulterei. Não, santidade é quando você toma o caminho de aproximar do Deus que você serve. Aí você está caminhando no caminho da santidade. E aí Pedro, por que Pedro escreve antes? Qual era o intuito de Pedro escrever? Olha, antes de tudo isso, da ideia que Pedro fala o seguinte: irmãos, eu sei que as falsas doutrinas estão entrando dentro da igreja.
Eu sei que os falsos mestres estão no meio da igreja. Eu sei que aqueles que ensinam coisas erradas estão dentro da igreja. E não tem jeito, porque o joio e o trigo vão crescer juntos. Não tem jeito. Eu sei que não vai adiantar. Mas aí quando ele chega no versículo de número 18 do capítulo 3, ele diz assim: antes. Sabe o que Pedro está dizendo? Faça uma reflexão agora no que eu vou falar depois desse antes. Faça uma reflexão agora no que eu vou falar depois do que eu já disse na minha carta para trás. E aí ele diz: antes, a primeira coisa, crescei na graça. Crescei na graça. Crescei na graça. Quando você cresce na graça, irmão, não tem espaço para o pecado entrar na tua vida. Quando você cresce na graça, irmão, não tem lugar para mentira entrar na tua vida. Quando você cresce na graça, irmão, não tem lugar para o mundanismo entrar na tua vida. Quando você cresce na graça, irmão, não tem lugar para divisão entrar na tua vida. Quando você cresce na graça, irmão, não tem lugar para divisão entrar na tua vida. Quando você cresce na graça, irmão, não tem lugar para o inimigo entrar na tua vida. E aí Pedro diz: cresce na graça. Cresce na graça. E crescer na graça significa crescer em relação ao próprio Deus, entendendo na mais alta consciência o que é fazer parte do corpo de Jesus Cristo, o corpo da noiva de Cristo. Crescer na graça, irmão, é entender acima de todas as coisas que você faz parte de uma igreja lavada, remida, salpicada do sangue daquele que é vivo e reina para todo sempre. Antes, crescei na graça. E se você olhar lá em Efésios capítulo 1, do versículo 3 ao versículo 14, você vai entender algumas coisas, o que é crescer na graça. E a primeira coisa que vai falar ali é sobre a predestinação. O que vai falar ali é sobre a salvação. O que vai falar ali é sobre a adoção, redenção, remissão dos pecados. Você sabe qual que é o problema hoje? É que quando a gente conversa entre nós mesmos, nós não estamos sabendo mais o que é remissão de pecados. Não estamos sabendo. Irmãos, quantos aqui são crentes? Levantem a mão. Por que você é crente? Por que você é crente? Sabe por que você é crente, irmão? Porque você foi compro pelo sangue de Jesus Cristo. Sabe por que você é crente, irmão? Porque Ele verteu o sangue dele na cruz do Calvário para perdoar os teus pecados. Sabe por que você é crente, irmão? Porque o diabo olhou para você e disse: você está condenado, você vai para o matadouro. Aí ele diz: não vai mais, porque o meu sangue te remiu, o meu sangue te comprou, o meu sangue te santificou. E aí, vira e mexe, a gente está dando ouvido para o que o diabo diz. Você curva a tua cabeça, fecha os olhos, ajoelha-se e começa a dizer: Senhor, eu te adoro. Aí o diabo fala: mas você fez aquilo. Aí você fala: Senhor, eu sei que tu és santo. Aí você fez mais aquilo. Aí tu diz: Senhor, perdoa os meus pecados. Aí o diabo diz de novo. Eu quero te dizer uma coisa: enquanto existir pecado na tua vida, o sangue de Jesus Cristo vai purificar a tua vida. É por isso que Ele te remiu. Só que não para por aí. Eu queria ter tempo para falar nesse texto, mas tem uma outra questão que chama-se adoção. Sabe o que é adoção? É que alguém te comprou para Ele. Éramos escravos, éramos condenados a viver eternamente escravo. Mas teve um dia que um
homem lá na cruz do Calvário pegou a tua dívida, pegou a minha dívida e rasgou, e cortou, e separou, e queimou. E agora você foi compro por Ele. É por isso que você é adoção, você é adotado. Agora você é herdeiro de Deus e cordeiro com Cristo, porque você foi adotado por Ele. Mas não para por aí. Pedro continua: antes crescei na graça, crescer em relação a Deus. Antes entendendo o que é Deus para a tua vida. Antes entendendo os planos de Deus para a tua vida. Antes compreendendo que você não pode nada, mas Ele pode tudo na tua vida. Antes compreendendo que você não vale nada, mas com Ele na tua vida você é tudo na vida. Antes compreendendo que como você não pode nada, mas quando você fala, pega na minha mão Jesus, e Ele te toma pelas mãos dele, aí você pode ir dizendo, posso todas as coisas naquele que me fortalece. É isso que é agora. Só que aí você cresceu na graça. Mas Pedro não para por aí. Ele diz: antes crescei na graça e no conhecimento. Crescer na graça, irmãos, é uma coisa, e crescer no conhecimento é inteira. É o que atrela. Hoje a gente pode aqui dividir a igreja em classes. Fulano é formado em tal, ciclano é formado nisso, fulano é doutor, fulano é mestre, e por aí vai. Só que crescer no conhecimento não é apenas isso. Crescer no conhecimento de Deus é como Oséias entendeu. Porque Deus fala: Oséias, vai e casa. E Oséias casa, e a esposa dele, aquela fidelidade total que os irmãos já sabem no livro de Oséias, cada um que passava levava, e Oséias ia lá e buscava de novo. Passava, pronto minha filha, restaurou. Passava o outro, dava uma buzinadinha na BMW da época, e lá vai a esposa de Oséias de novo para a rua. Oséias vai lá e busca de novo. E aí com isso tem alguns filhos. E aí Deus diz: olha Oséias, tenho desfavorecido aí. Olha Oséias, tenho não meu povo aí. Mas quando a esposa é restaurada, quando a esposa é renovada, e quando a esposa novamente entende o plano de Deus para a vida dela, aí Deus começa a mudar a história de Oséias. E no lugar da desfavorecida, Deus fala: agora o meu favor vai imperar na tua vida, Oséias. No lugar da não meu povo, Deus diz agora: Oséias, agora tu és o meu povo, o povo que eu comprei, o povo que eu remi, o povo que eu quero para mim. É o entrelaçamento entre homem e Deus, é o entrelaçamento entre o Deus divino e o homem pecador. Irmão, hoje você está entrelaçado com Deus. Hoje você está unido com Deus. Hoje você faz parte do corpo da noiva de Cristo. É você e Deus, Deus e você. É na rua você e Deus, é na tua casa você e Deus. Ande com Deus, ande com Deus, ande com Deus, ande com Deus, ande com Deus. Acho interessante, porque crente é o indivíduo mais difícil da gente entender. Está tudo bem na vida dele, a coisa está fluindo, ele está triste. A coisa está arrebentando para o lado dele, chovendo dinheiro de tudo quanto é lado. E se sobrar na tua horta, lembra de mim. Está tudo bem com ele, mas ele está meio... Aí, o que acontece? Jeová olha do céu, a terra, e fala: preciso voltar ao primeiro amor. Preciso voltar às primeiras coisas. E Jeová começa a mandar lutas, pequenas lutas para ele. E aquele crente que já não ia mais na consagração, volta a estar na consagração de terça e Maneltina. E aí Jeová fala: começou bem, já voltou para terça, manda mais um pouquinho de luta. Lá vai ele para a consagração de quinta.
Lá vai ele para a consagração de sábado. E quando a luta chega de vez, o crente está triunfante no meio da luta, dizendo: posso todas as coisas naquele que me fortalece. É o homem se entrelaçando com o seu Criador novamente. É a alegria retornando ao coração daquele crente. Sabe por quê, irmão? Porque você tem a intimidade de Deus na tua vida. Você tem o Deus que ouve, o Deus que vê, o Deus que responde na hora certa. É por isso que parece que quanto mais problema a gente passa, mais a gente olha para Deus e dizendo: muito obrigado, porque eu estou mais perto de ti. Mas a coisa não para por aí. João capítulo 8, versículo 32 diz o seguinte: e conhecereis e ela. Eu vi os irmãos dando testemunho aqui. Eu sou nascido, criado e estou me formando no Evangelho. E nunca participei das coisas diretamente do mundo. Nunca fui viciado em drogas, nunca fui de beber. Aliás, se vier com aquele bafômetro para mim, eu vou falar assim: volta aí os meus 18 anos, que eu ainda fiz 18, porque vocês vão perder tempo. E eu conheço a verdade, e ela me liberta diariamente. Só que hoje aqui nós temos pessoas que desceram mais, desceram ao ponto de ir para o submundo das drogas, desceram ao ponto de ir para o submundo das trevas. Pessoas viciadas que eram escravos dos desejos. Pessoas que quando acordavam abriam o olho e diziam: preciso me libertar. Mas quando ia anoitecendo, o vício ia batendo nas veias, e ele não suportava e voltava para os guetos, voltava para as bocas de fumo. E ele no outro dia dizia: preciso me libertar. Mas quando ia anoitecendo, parece que a força de todos os demônios o levavam para aquele lugar de novo. Mas aqui estão pessoas que um dia conheceram a verdade. Talvez você, como eu, não teve esse desprazer, irmão. Mas mesmo assim, levanta a tua mão, adore a Deus, exalte a Deus, porque você conhece a verdade. É a verdade que liberta, é a verdade que te toma, é a verdade que pega o homem do submundo e o coloca em lugar de príncipe, como eles disseram aqui. Aqui todos são príncipes e pertencem ao Rei Jesus. É isso que a verdade faz. Quando eu e você conhecemos a verdade, ela vai nos libertando diariamente. É eu e você dizendo: hoje eu sou de Jesus, amanhã eu sou de Jesus, depois da manhã eu sou de Jesus, até encontrar com Ele nos ares. Aleluia. E por último, o último conselho, e já estou terminando, de Pedro. Ele diz: antes crescei na e no com. E aí na última parte do versículo ele diz assim: aguardai com esperança. Olha o que ele diz. Olha onde Pedro termina a carta dele. Aguardai com esperança o maravilhoso dia do Senhor. Agora eu vou me reportar a Bíblia de novo. 2 Pedro capítulo 3, versículo 8 ao versículo 10, diz assim: há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer,
que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns julgam demorá-la. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão como estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Sabe o que Pedro está dizendo aqui? Quando você olhar toda essa carta, ele está dizendo assim: ainda que haja falsos mestres pregando doutrinas falsas, ainda que haja falsos doutores, porque o que estava acontecendo naquela igreja era assim: o avô passou para o pai, que passou para o filho, e aí quando chegou o neto na igreja, ele olhou e dizendo assim: falaram que ele ia voltar, falaram que ele iria voltar, que ele foi preparar lugar, e quando preparasse ele iria voltar. O meu avô morreu nessa esperança, o meu pai morreu nessa esperança, e até hoje Jesus não voltou. Aí Pedro olha para eles e diz: ainda que vocês não entendam, ainda que esta promessa retarda, e ela retarda para que vocês cheguem ao conhecimento da verdade, ainda que tudo pareça contrário, Ele vai voltar. Qual é a esperança que move a sua vida? Qual é a esperança que move a sua vida? A igreja estava dizendo: ele não volta mais, perderam a esperança. A aflição vinha, a dificuldade vinha, a perseguição vinha, e começaram a desanimar, dizendo: não dá mais, não tem mais como. Aí Pedro diz: não desanima, não desanima, Jesus vai voltar. A esperança dele ainda está de pé. Ele vai voltar, ele vai voltar. Quando eu olho isso, eu me lembro do escritor aos Hebreus capítulo 10 versículo 37. A igreja passando dificuldade, a igreja sendo perseguida, a igreja com dificuldade. Aí o escritor chega no capítulo 10 versículo 37 e diz: ainda um pouquinho de tempo, e aquele que há de vir virá, e não tardará. Irmãos, meu bisavô morreu na esperança de que ele ia voltar. Meu avô morreu na esperança que Jesus vai voltar. O meu pai morreu na esperança que Jesus vai voltar. E se ele não voltar enquanto eu tenho vida, vou morrer na esperança que ele vai voltar. Ainda um pouquinho de tempo. Sabe o que significa isso no original? Bem pouco tempo. Quando você não imagina, ele chega. Pode ser hoje, pode ser agora, pode ser quando você estiver dormindo à madrugada. Jesus vai voltar, Jesus vai voltar, Jesus vai voltar. E aí João, aproveitando a deixa de Pedro, lá em 1 João capítulo 2 versículo 18, ele diz: filhinhos, é já a última hora. E como ouviste que vem os anticristos, e é já a última hora, vos digo, já é a última hora. Irmãos, se naquele tempo eles já estavam vivendo a última hora, estamos vivendo os últimos momentos da igreja. Jesus está voltando, Jesus está voltando, Jesus está voltando, Jesus está voltando. Essa igreja aqui cura, essa igreja que serve um Deus que cura, que resolve problema, que faz tudo. Mas só que tem uma coisa: a maior mensagem dessa igreja é: Jesus está voltando, Jesus está voltando. E para não te deixar confundido, se você olhar lá em Mateus capítulo 24 versículo 27, o próprio Jesus testemunhando diz: assim como o relâmpago que sai do oriente se mostra no ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Eu queria que você se colocasse de pé nessa hora. Eu não sei o que tem movido a tua esperança. Eu não sei o que tem movido a tua vinda à igreja.
Eu não sei o que tem movido os teus últimos dias aqui na face dessa terra. Se você vem à igreja atrás de uma bênção, se você vem à igreja atrás de uma cura, se você vem à igreja atrás de uma resolução do problema, se você vem à igreja para encontrar a alma gêmea, se você vem à igreja para encontrar alguma situação diferente da que você está vivendo, você vai encontrar. Só que eu tenho uma mensagem de Deus para a tua vida nessa noite. Filhinhos, é já a última hora. Antes, crescei na graça. Antes de tudo, crescei no conhecimento. Mas sabendo de uma coisa, aguardai com esperança o maravilhoso dia do Senhor. Eu quero que você faça uma oração aí agora. Eu sei que muitos aqui estão esperando a resolução de um problema, a salvação de alguém. Mas a oração nossa agora vai ser aquela oração do último versículo da Bíblia: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Eu não quero, irmãos, eu vou falar uma coisa para você. Eu não quero nem sair dessa igreja aqui nessa noite. Que bom se Jesus voltar agora. Que bom se Jesus voltar agora. Seremos arrebatados para sempre com Ele nos ares. Quanto tem essa esperança? Quanto tem essas esperanças? Aleluia. Então nesse pique aí agora, nesse pique aí agora, você vai orar. Você vai dizer: Deus, eu te adoro. Deus, eu te louvo, eu te exalto. Mas ora vem, ora vem, ora vem, ora vem. Eu quero esperar a tua volta. Vamos orar, Deus eterno e soberano. Tu que és Deus, Senhor, Tu que és o nosso Senhor, ó Pai, nós te louvamos por tudo que Tu fazes na nossa vida, mas queremos te declarar uma coisa nessa noite. Ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Muito obrigado. Podem vos assentar. Que Deus os abençoe. Que Deus derrame toda sorte de bênção sobre a vossa vida. Sabendo de uma coisa, irmão: guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa.